da palavra, né, nós fazemos uma declaração de fé para quem está nos visitando, você precisa entender. E o culto da terça-feira, o culto Carisma Open, é o culto dirigido pelo Seminário Teológico Carisma, sou coordenador do seminário. Hoje, graças a Deus, somos mais de 200 alunos aqui como Carisma, dessa igreja, de tantas outras igrejas, tanto Lagoinha, quanto outras denominações, né, porque o seminário é interdenominacional. Então, temos uma série de pastores, inclusive, estudando no seminário conosco. Então, o culto da terça-feira, a intenção, né, do culto Carisma Open é de trazer uma palavra mais de direção, ensino, poder cavar um pouquinho mais naquilo que a Bíblia diz e ministrar isso ao seu coração, para que haja entendimento. João 8, capítulo 32, João capítulo 8, verso 32, tem uma declaração de Jesus que fala sobre libertação. E nós costumamos usar essa frase, parafraseando aquilo que ele diz, né, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É entender que a libertação vem pelo entendimento. À medida que eu vou entendendo a palavra de Deus e que eu vou progredindo no entendimento da palavra de Deus, eu vou sendo liberto e transformado. Então, por muitas vezes, dentro do nosso contexto de igreja evangélica, a gente ouve falar, ou vê na internet, a manifestação de um demônio, vê a galera entrevistando um demônio, não sei o que, tarará, não sei o que. Eu acredito sim na manifestação espiritual, e eu acredito que esse processo de libertação é parte daquilo que Deus faz, mas é apenas uma parte. Ele não pode ser isolado, ele não pode ser sozinho. Eu acredito que o Senhor faz isso, limpa e permite que a progressão do nosso entendimento vá nos libertando, porque eu preciso de libertação todo dia. Tem coisa que eu entendo hoje, que, Senhor, como é que eu vivi até agora sem entender isso? E a minha vida passa a ter um sentido diferente à medida que eu vou caminhando com Cristo, né? Então, o culto Carisma Open vai te trazer essa intenção, libertação pelo entendimento. Nós temos feito uma série de mensagens sobre o livro do pastor Márcio, o livro 50 Chaves para uma Vida Abundante. Então, toda terça-feira vai ter um chaveiro aqui, ministrando a sua vida, liberando uma chave nova para você destrancar, para você destravar alguma coisa na sua vida. E temos feito várias mensagens, tem sido lindo viver esse tempo aqui, através da referência que é o nosso pastor Márcio, que é o nosso pastor em Belo Horizonte, né, líder de Lagoinha. Ainda tem livro lá, Sandy? Ainda tem? Acho que não. Bom, a Sandy vai ver para vocês, não sei se ainda tem, talvez ainda tenha alguns para vender, passa na loja, talvez ainda tenham alguns, e tem sido fantástico, né? Porque é um homem que está fazendo 50 anos de ministério à frente de uma mesma igreja que tem crescido ano após ano. Então, hoje ele, como líder de mais ou menos 700 igrejas que têm nascido ao redor do mundo inteiro. Então, hoje, para qualquer lugar do Brasil e do mundo que você for viajar, você tem uma casa. Tem uma casa que se chama Lagoinha, né? Se você resolver, semana que vem, ir para o Nordeste, tirar umas férias nas praias do Nordeste, tem inúmeras lagoinhas lá no Nordeste. Se você resolver, mês que vem, ir para Disney, tem a Lagoinha Orlando, quase do lado da Disney lá, você pode ir para lá. Então, fica à vontade, ouse sonhar, coloque Deus nos seus planos, que para onde você for viajar, tem uma casa lá esperando você, viu? Fica à vontade. Eu quero ministrar com você essa noite, fazendo essa declaração. Eu vou fazer a declaração de fé, vou falar sobre o tema, e eu quero que a galera do teatro, eles vão ministrar um teatro a respeito daquilo que nós vamos pregar nessa noite no seu coração. E o tema de hoje é: quando você se voltar para Deus. Quando você se voltar para Deus. Mas antes disso, pega a tua Bíblia na mão. Você talvez esteja com a Bíblia, com o celular. Essa é a nossa declaração de fé. Nós declaramos culto após culto essa verdade sobre a nossa vida, com a nossa Bíblia levantada, dizendo assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível,
sempre viva semente da palavra de Deus, e eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Senhor, a tua palavra será lida, ministrada e pregada neste lugar. E nós confiamos nela, nós confiamos única e exclusivamente na tua palavra. Seja, Senhor, através daquilo que eu vou pregar, seja através daquilo que será ministrado durante esse tempo aqui, com aqueles que estarão ministrando através da arte. Senhor, em nome de Jesus, usa com graça e autoridade cada um deles, para que a tua mensagem fique clara e gravada no nosso coração nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Sério isso? Sim. Emily, você tem certeza? Aqui é o lugar onde você toma todas as tuas decisões. Sim, Jesus, é que eu sempre erro, mas as tuas decisões são perfeitas. Por favor, sente. Nossa, eu estou lisonjeado com essa escolha, hein? Isso é ótimo! Emily, olha o que eu tenho aqui. Um cartão de crédito? Do meu marido. Mas ele não tinha que pagar as contas? Sim, mas nós vamos ao shopping antes. Não. Ele não precisa saber. Não tem problema. É claro, eu te encontro lá. Nos encontramos lá. Tchau. Vamos no shopping hoje, pessoal. Emily, Jesus, o que está havendo? desculpa, eu errei. Emily, nós temos que tomar a mesma decisão. E aqui quem toma a principal decisão é você. Sim, Jesus, me desculpa, eu falhei. Tudo bem, Emily. Vamos começar de novo? Por favor. Vou te dar outra oportunidade. Obrigada. Alô? Oi, Emily. Oi, tudo bom? Tudo? Olha só, tô ligando para te fazer um convite. Claro. Lembra daquela ação social que nós fizemos naquele orfanato ano passado? Lembro, sim. Então, que você foi linda de palhaço, o Espírito Santo te usou com tanta graça. Lembra disso? Sim, óbvio. Pois é, a gente vai estar lá de novo agora no Dia das Crianças e eu estou te convidando para estar conosco novamente, pode ser? Não, tia Rosa, me desculpa, é que eu já estou ocupada nesse dia. Mas deixa para o próximo ano, tá bom? Ah, tá bem então. Tchau. Tchau. Emily, você tem um sério problema de temperamento, hein? Jesus, você não está entendendo. É tudo novo para mim. Emily, eu entendo. E também entendo que você está sob pressão. Não, você não entende. A Emily não está funcionando. Jesus. Aqui neste lugar, só pode sentar eu ou você. Os dois não dá. Então senta. Não, a decisão que tem que tomar é você. Tá aqui, pegue. Eu não vou pegar, é você que tem que me dar. Mas tá aqui tudo. Emily, toma a tua decisão. Eu não posso. Infelizmente você já tomou. Abre a tua Bíblia comigo, no livro de Gênesis. Bem facinho, primeiro livro da Bíblia. Acho que se puder acender uma luz do meio, né, para o povo poder ler a Bíblia. Do meio pode ser. Isso aí. Livro de Gênesis, capítulo 5. Nossa, sobrou um celular aqui, depois a gente bota no OLX. Não sei se é da moça que estava indo e vindo no banco, né? Ficou tão nervosa que esqueceu. Gênesis capítulo 5. Vamos pregar sobre genealogia hoje. Gênesis 5, 21, 22, 23 e 24. O WhatsApp de alguém está conectado.
Viu? Ó, Jesus está falando com vocês pelo WhatsApp também. 21 diz assim: e Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. E Enoque andou com Deus, depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque caminhava com Deus, e ele não estava mais, pois Deus o tomou. Quando a gente olha para essa genealogia, é muito comum, na nossa ânsia de ler a Bíblia, a gente pula a maioria das genealogias, e eu me incluo nessa em muito tempo, daquilo que eu li. Às vezes quando eu chegava num capítulo, que tu olhava para baixo num capítulo, e fulano que andou com fulano, que gerou fulano, que nasceu fulano, que andou não sei quantos anos. Cara, tu olha assim uma lista interminável de genealogia, e diz assim, cara, quer saber uma coisa? A gente passa para o próximo capítulo e segue adiante. Mas eu queria primeiro te ilustrar a importância de você entender cada uma dessas coisas. Por exemplo, quando você cai no livro de Mateus capítulo 1, ele começa o livro com uma genealogia. E aquilo é tão importante quanto qualquer outro contexto bíblico. Porque quando Mateus registra a genealogia, a intenção de Mateus é registrar a genealogia para dizer que Jesus vem de uma linhagem real, e de fato e comprovadamente, o Messias, o homem que o povo havia de esperar como Messias, da linhagem, da tribo de Judá, descendente de Davi. Então ali, Mateus, quando escreve, comprova quem Jesus é genealogicamente em todo o processo. Você precisa entender, então, a importância de cada uma dessas coisas que está acontecendo, que está no seu contexto bíblico. Existe uma necessidade de você entender. Quando a gente volta aqui, então, para você entender um pouquinho da importância, no meio da genealogia tem algumas coisas escondidas que você precisa entender. E eu separei essa aqui para nós falarmos um pouquinho sobre esse homem que andou com Deus até o ponto de não estar mais aqui e Deus o tomar para si. Depois abre um pouquinho mais, amplia um pouquinho mais esse contexto ali no livro de Gênesis, mas é entender que no versículo 22 diz: e Enoque andou com Deus. Quando a gente fala de genealogia, normalmente a gente está falando então do registro de uma família, do registro de quem é pai de quem, mais ou menos como a gente vê uma árvore genealógica. E vou um pouco além, talvez essa árvore genealógica, talvez você já tenha lido algumas biografias. A biografia do fulano, a biografia do fulano, tem as biografias não autorizadas, né? Normalmente tem esse contexto mais polêmico e tal, aquela coisa toda. E o entendimento que você tem na genealogia, quando você olha para a vida da pessoa, e o pastor Márcio ilustra muito bem isso nesse capítulo 5 do livro. Ele diz assim, tem um trecho do capítulo 5 que ele diz assim: se você começar lendo uma biografia e ela não começar falando que esse homem andou com Deus, nós estamos perdendo tempo. Porque o mais importante de toda a nossa vida, em tudo que nós fazemos, é de fato andar com Deus. Enoque, quando registra isso, quando fala sobre isso, eu queria que você entendesse aqui um pouquinho, dentro desse contexto de genealogia, até o nascimento de Matusalém, Adão ainda estava vivo. Até o nascimento de Matusalém, Adão ainda estava vivo. Aquele primeiro homem da criação, que você lê em Gênesis capítulo 1, a criação se desenhando, Deus fazendo tudo o que fazia pelo falar, pelo sopro da sua boca, né? Cada vez que Deus falava alguma coisa, algo acontecia no natural. E aqui, antes de continuar, eu quero falar sobre isso, e eu quero que isso fique gravado no seu coração, e entender que cada vez que Deus fala alguma coisa, algo acontece. Toda vez que Deus pronunciou, qualquer que fosse a menor sílaba, em Gênesis, algo acontecia no mundo físico, no natural. Deus sopra, Deus fala,
e algo acontece. Então a gente precisa ficar ligado, quando a gente abre a palavra de Deus, quando nós abrimos a Bíblia, é como se Deus estivesse falando, e cada vez que Deus fala, alguma coisa acontece. Grava isso, eu quero que você repita comigo para gravar, eu vou falar assim, cada vez que Deus fala, você responde, alguma coisa acontece. E para que isso fique gravado no seu coração, entendeu aí? Sim ou não? Pegou? Vai me ajudar? Prega aí, porque é feriado, está todo mundo na preguiça, uns estavam passeando, tomando chimarrão, outros estavam em casa assistindo Netflix, aí chega meio amuado no culto, né? Então dá uma participada aí para dar uma força para o pregador, para não pregar sozinho aqui. Fechou? Então, quando você olha para a Bíblia é aberta, é como se Deus estivesse falando. E cada vez que Deus fala, puxa vida, os caras não estão ligados, bicho. Ajuda aí. Cada vez que Deus fala, alguma coisa acontece. Então, quando Deus está falando, alguma coisa está acontecendo. Se nós entendemos, então, vamos traçar uma linha aqui. Até o nascimento desse homem, ou uma geração depois, que é Matusalém, Adão ainda estava vivo. Todos esses homens que estão listados até perto de Matusalém, esses homens, por algum motivo ou de alguma forma, ouviram falar da história de Adão. Ouviram falar daquilo que acontecia com Adão dentro do Jardim do Éden. Você imagina você ter um parente, um tataravô, ainda vivo, contando as histórias daquilo que aconteceu. Cara, é tão fantástico estar perto de gente que conta história, de ouvir pessoas antigas contando história, de como era naquela época, daquilo que ele viveu, de como foi, de não sei o quê. Aqui nós estamos falando de um homem que teve a oportunidade de ouvir falar de como era caminhar lado a lado com Deus, em um jardim plantado pelo próprio Deus, para que aquele homem cuidasse. Eu imagino o coração de Adão, quando sentava nessas rodas de conversa, quando sentava numa reunião de família, como o mais velho, o patriarca sentado. Imagina aquelas reuniões de família, imagina a família de Adão, né? Os caras vivendo 500, 600, 700, 800, 900 anos. Nesse contexto aqui, imagina o que tinha de família, gerando filhos e filhas. Imagina Adão sentado à ponta da mesa, e aquela mesa gigante, interminável, e Adão contando as coisas que ele viveu. Adão compartilhando aquilo que estava no seu coração, do tempo que ele viveu dentro do Éden. Do tempo que ele viveu, aquele contexto lindo de, nós lemos em Gênesis dizer que na viração do dia, no final do dia, ao final da tarde, o Senhor descia ao Éden e passeava pelo jardim. É ter esse tipo de conexão e ver alguém contando a esse respeito. Mas o problema não é ele contar, o problema não é o fato só de ele contar. É que naquela mesa, talvez aquela mesa interminável de parentes, de pessoas, alguém estava ouvindo. Alguém parou para prestar atenção naquela mensagem de uma forma diferente. Alguém começou a ouvir aquela história com um sentido mais aguçado. Tantos homens antes vieram, se você olhar ali, nós temos, aparece Sete, aparece Cainã, aparece Maalaleel, aparece Jered, depois de Jered vem Enoque. Esses homens com as suas famílias estavam apenas ouvindo Adão contar essas histórias, mas alguém de fato estava prestando atenção em tudo aquilo que estava sendo falado e estava tomando aquela mensagem. E talvez imaginando, aqui nós estamos imaginando, são coisas que a Bíblia de fato não diz, mas se Adão ainda estava vivo, ainda estava próximo, ainda tinha esse contexto de família, alguma coisa esses homens ouviram falar. Esse homem, Enoque, que nós lemos no versículo 22 em diante, esse homem toma essa mensagem de uma forma diferente. Esse homem toma essa história de uma forma diferente, e a Bíblia diz que esse homem então caminha com Deus.
Do meio da genealogia, entre vários homens, esse é o único homem em que a Bíblia dá uma informação diferente de todos os outros. Todos os outros diz que o fulano nasceu, viveu não sei quanto tempo, diz qual foi o filho primogênito dele, depois diz que ele viveu mais não sei quantos anos e teve filhos e filhas, e só. E os dias do fulano foram tantos dias, e os dias do ciclano foram tantos dias, e acaba aí. Mas o único que traz uma mensagem, uma resposta, um algo a mais, que dá uma informação diferente, é esse homem, Enoque. Então, veja que no meio de uma família, no meio de um contexto, no meio de um monte de gente, alguém é diferenciado. Alguém passa não só a ouvir aquilo como determinadas histórias, ou apenas como aquelas histórias saudosistas de quem viveu há muito tempo, não apenas de alguém que está com saudade, porque, abre um parênteses e pensa, a saudade que Adão tinha de viver o que ele vivia dentro do jardim. Se nós pensarmos e entendemos, como de fato entendemos por fé, que todo o contexto de Gênesis é de fato literal, é assim que nós cremos, né? Nós cremos pela fé que o Senhor criou então o homem e viveu esse processo, e aquilo foi real e literal. Esse homem que em algum momento é expulso do Éden pelo seu pecado, e abre mais um parênteses, depois eu fecho os parênteses aqui, tá? Porque às vezes você fica pensando, e talvez eu não sei qual é a profundidade do seu entendimento bíblico, ou o que você aprendeu ao longo da sua vida. Tem muita gente que vê a expulsão do homem, ou prega sobre a expulsão do homem de dentro do Éden como uma punição de Deus, e é muito pelo contrário. Deus não pune o homem ao retirá-lo do jardim, Deus abençoa o homem ao retirá-lo do jardim. Porque a Bíblia diz que dentro do Éden havia a árvore do conhecimento, do bem e do mal, e havia a árvore da vida. O homem toma então, e Deus diz para o homem, a única árvore que você não pode tocar, o único fruto que você não pode comer, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não diz que não podia comer da árvore da vida. Nesse processo de comer da árvore da vida, se o homem toma o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e toma logo depois o fruto da árvore da vida, ele viveria eternamente em pecado. Então Deus o tira de dentro do Éden, tirando de dentro do Éden, lhe dá a oportunidade de salvação e de conhecimento na eternidade. Então, quando Deus retira o homem de dentro do Éden, Ele está de fato abençoando o homem, fazendo com que os dias dele, em algum momento, acabassem e ele pudesse estar na eternidade com o próprio Deus. Para quem conhece, para quem vive Cristo, para quem vive com Deus, sabe que a morte por mais certa que seja, é de fato uma das maiores bênçãos que nós, conhecendo a Cristo, podemos ter. É pavoroso num contexto racional, é pavoroso num contexto normal daquilo que a gente vive, da saudade que fica das pessoas que se vão, mas é o melhor momento da nossa vida, porque é de fato o tempo que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em algum momento nós estávamos no GC, algumas semanas atrás, e a gente começou a falar sobre esse negócio de morrer, de ressuscitar, e eu brinquei assim, cara, ai de quem orar para eu ressuscitar depois que eu morrer, deixa eu lá, rapaz, eu já estou lá, eu já estou no melhor lugar, o cara quer me, deixa eu lá, a não ser que Deus tenha um propósito muito específico, ora, se não, mano, deixa eu já estou na eternidade, eu estou com Cristo, depois que eu ver Ele, eu não vou querer sair de onde eu vou estar, eu não quero sair de lá. Então, quando Deus o retira do Éden, Ele abençoa, mas eu imagino o coração de Adão lembrando de tudo aquilo que viveu. Se Senhor, olha o que ele viveu ao lado de Deus, homem que ninguém jamais teve as experiências que Adão teve. Ninguém jamais teve a oportunidade que Adão teve. Ninguém depois da história, ninguém. Então ele está contando isso e alguém, Enoque, ouve isso diferente. Eu disse assim, cara, imagina, agora eu estou aqui fazendo o papel de Enoque, hoje é teatro, então vou fazer o papel aqui. Agora Enoque aqui dizendo assim, nossa, imagina o que deve ter sido estar ao lado de Deus. E aí, imaginando uma cena qualquer aqui naquele momento que a família se dispersa, que todo mundo começa a ir embora, depois que tomou o cafezinho, terminou de olhar, agora não é mais Domingão do Faustão, o que dá domingo de tarde no coisa, eu não sei. Faz muito tempo que eu
Enfim, aquele negócio que dá domingo de tarde, na televisão, lá, não sei o que dá lá. Pô, que teve a reunião de família, depois comeu churrasco, comeu sagu, comeu uma não sei o quê. A família de Adão começa a dispersar, mas alguém fica para trás. Alguém fica para trás porque quer ouvir um pouco mais a história e saber como que era andar com Deus. E é como se Enoque chegasse ao velho Adão e começasse a perguntar assim: tataravô Adão, como é que era esse negócio de andar com Deus? Como é que foi isso? Me conta um pouco mais de experiência, me dá detalhes, eu quero ouvir falar sobre isso, eu quero entender isso. E tal é a influência, tal é aquilo que acontece, porque ninguém dentro dessa história bíblica e dessa genealogia tem um registro como o de Enoque. E Enoque diz então, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Todos os outros não andaram, mas Enoque andou. Todo o resto da família é envolvido pela corrupção, mas Enoque andou. Bicho, deixa eu te dizer uma coisa, eu venho de um contexto, eu ouço muita gente falar da dificuldade, e eu não vou discordar de você da dificuldade, talvez, às vezes é professar fé sozinho em casa, que é testemunhar Cristo sozinho em casa. Cara, deixa eu te dizer uma coisa, quando você está com Deus, você e Deus são maioria. Não sobra para mais ninguém, você e Deus são maioria. Eu venho desse contexto, muita gente dentro da minha casa ficou sem falar comigo depois que eu comecei a confessar a Cristo de fato, a minha vida começou a mudar. As coisas ao longo do tempo foram mudando e muitas pessoas começaram a conhecer a Cristo. E eu fico feliz demais com isso. Mas em algum momento parece que eu entrei nesse processo assim, ai meu Deus, eu estou sozinho. Não, eu não estou sozinho porque eu estou andando com Cristo. E esse fato de dizer, eu estou andando com Deus, já muda todo o contexto que tem em volta. Você precisa entender que quando você anda com Deus, quando você chega nesse tempo, nesse processo, nesse momento, que você para e você se volta para Deus em algum momento, tanto você quanto tudo que está em volta vai mudar. Cara, você precisa entender que aonde você chega, aonde você está, onde você coloca a planta do seu pé, aquele ambiente tem que mudar porque Deus chegou ali. Por quê? Porque você anda com Deus. Você anda com Deus. Se você anda com Deus, aonde você chegar, Deus chega. Cara, num contexto dentro da graça, daquilo que nós vivemos no Novo Testamento, você precisa entender que não existe como Deus estar mais perto de você do que dentro. E o Espírito Santo resolve habitar em nós a partir da descida, a partir do Pentecostes, a partir da ascensão de Cristo. O Espírito Santo resolve habitar em você. Então, aonde você anda, aonde você vai, é Deus andando e é Deus chegando. E é por isso que quando você abençoa, quando você ora pelas pessoas, quando você serve as pessoas, quando você ajuda as pessoas, você está servindo a Deus, porque não existe como servir a Deus sem servir as pessoas. É o próprio Deus movimentando o seu coração e você servindo a um semelhante. Você está executando, você está trabalhando, você está entregando, você está fazendo a obra de Deus dentro desse contexto, e o Senhor está movimentando a sua vida para isso. É o fato de entender que em algum momento da sua vida vai chegar, ou já chegou esse momento, quando você está no meio de um processo, quando você está no meio de uma caminhada, e você está tomando seguidamente o banco das suas decisões. Assim como eles fizeram aqui, seguidamente a gente atende uma ligação, a gente conversa com uma pessoa, e nós tomamos o lugar que nós cedemos em algum momento para Cristo. Só que é incrível entender que o Senhor sempre nos dará uma nova oportunidade de dar a Ele ao banco das nossas decisões. Só que o detalhe eu não sei se você prestou atenção em todo o contexto, na forma que termina esse processo. Quando termina e ela está com o banco na mão, sem saber o que fazer, ela diz assim, Jesus assim, tipo assim, vai me dar o banco, eu posso tomar as decisões? Ela diz, Senhor, eu não posso tomar essa decisão. Não tomar a decisão é, de fato, uma decisão. Quando eu não decido ceder a Cristo, ceder ao Senhor, ceder à vontade do Senhor, de fato, já é a decisão de não fazer a vontade dEle.
É como se nós entendêssemos aqui Enoque dizendo assim: Enoque caminhava com Deus. Eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas na minha traz esse tempo presente de uma continuidade. Não é que andou, não é que ficou, não é que em algum momento ele conheceu, não é que lá no futuro isso vai acontecer, mas dá essa ideia de continuidade, de continuar caminhando. Ele caminhava. Isso é um processo de continuidade. Não é naquele tempo passado, não é no tempo futuro, mas em cada decisão da vida eu estou dizendo: Senhor, eu estou andando contigo. Senhor, cada passo que eu dou, eu estou andando contigo. Cada decisão que eu tomo, é o Senhor tomando as decisões no meu lugar. É tempo presente. Não é tempo passado, porque tempo passado é Adão que foi retirado do jardim. Tempo passado é aquele homem que estava lá e foi retirado daquilo que vivia. Aquele homem tomou uma decisão que mudou drasticamente todo o resto da sua vida, inclusive toda a sua descendência. Não é aquele lá que ficou, é o agora, é Enoque. Enoque está caminhando com Deus. Enoque toma toda a decisão baseada naquilo que Deus diz. Tempo presente. Cada decisão, cada coisa que você faz, cada dia que você acorda, cada momento que você levanta, cada ligação que você atende, cada contrato que você assina, cada e-mail que você responde, cada WhatsApp que você abre para gravar um áudio, para escrever, para falar, para não sei o quê, é Deus tomando o banco das suas decisões. É Deus tomando o banco porque em algum momento você estava andando num caminho contrário e você resolve se voltar para Deus. E quando você resolve se voltar para Deus, precisa ser diferente. E as pessoas precisam ouvir falar de você exatamente como Enoque. As pessoas precisam ouvir falar sobre o seu nome acompanhado. Ele caminhava com Deus. É chegar lá na frente e falar o seu nome. Olha, a Patrícia, sabe a Patrícia? Sei, aquela que caminhava com Deus. Sabe, é ouvir lá na frente falar o seu nome e associar o seu nome a Cristo. E isso ficar tão associado que será indissolúvel. Não haverá mais separação entre você e Cristo. Não tem mais como enxergar você e não enxergar Cristo. Ou o contrário, enxergar Cristo e não enxergar você. Porque vocês estão tão juntos, tão unidos, tão próximos, que agora é o fulano que caminhava com Deus. É porque você se voltou, é porque mudou, agora não dá mais. Sabe, é como um casamento. Não existe mais o Anderson, é o Anderson da Pati. E a Pati do Anderson. E olha para ela, não tem como não pensar em mim, e olhar para mim não tem como não pensar nela. São 15 anos de casamento, graças a Deus, muito feliz, com a melhor mulher do mundo. Desculpe quem ainda não casou, quem casou com outra. Eu casei com a melhor. Eu orei muito para casar, ela não pegou eu, azar é o dela. Esse é o problema de não orar, viu? Então ora muito, que eu orei. É você entender, cara, que não tem mais dissolução. É uma aliança que permanece até a eternidade. É uma aliança que te leva para a eternidade. É poder chegar e escrever uma biografia a seu respeito. E nessa biografia começar com a frase: esta é a biografia de fulano que andava com Deus. É fazer um filme a seu respeito, é fazer uma série a respeito da sua vida, e está lá na série, muito claro e evidente, essa é a série do fulano. O fulano que andava com Deus. Não dá para separar. Não foi ontem, é sempre, é continuidade, é todo o processo decisório, seja para aceitar o cartão de crédito, seja para ir fazer a ação social. É se voltar para Deus e entender que a partir do momento que você se volta para Deus, vocês dois vão caminhar juntos. Olha a ousadia, quando nós continuamos no Pentateuco, livro de Gênesis, livro de Êxodo. Em Êxodo tem um negócio, cara,
Se eu tivesse o WhatsApp de Moisés, eu mandava uma figurinha para ele, do Jacan. Então, assim, eu gosto da sua ousadia. Em uma das suas orações, Moisés, o libertador, ele vai orar dizendo para Deus que gostaria que ele o acompanhasse a viagem. Deus diz assim: enviarei anjos contigo. Ele disse assim: não. Não saio daqui se o Senhor não for comigo. Mano, ele está respondendo uma resposta, é a réplica. Você está entendendo? Ele faz um pedido: Senhor, vai comigo. Tá bom, vou mandar os anjos. Não, tá um pouquinho. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? É a réplica de um cara cheio de fé, dizendo para Deus assim: não, eu só saio daqui se o Senhor for comigo. Senão, por que o Senhor me chamou? Por que o Senhor me mandou para cá? Por que o Senhor mandou eu cuidar desse povo? Então agora o Senhor vai comigo. Vamos juntos, o Senhor deu o BO, ajuda eu a sustentar esse BO todo aqui. Que povo é BO, gente? Né? Negócio de liderança e coisa é BO. Mas quando a gente está no lugar certo, a gente ama resolver os BO, sabe por quê? Porque a gente um dia orou e disse: Senhor, eu estou aqui, Senhor, mas o Senhor vem comigo, vamos junto para fazer isso aqui, e a gente vai o quê? Vai caminhando com Deus. É entender que o momento que você se voltar, que você chegar diante de Deus, que você se voltar para Deus, não dá mais para permanecer com a mesma história. Não dá mais para contar a mesma história a seu respeito. E se as pessoas estão ainda contando a mesma história antiga a seu respeito, é porque ainda não mudou. É porque as pessoas ainda não viram de fato essa mudança e essa conversão. Eu preciso te dizer uma coisa, que no momento da nossa conversão, consciência não é suficiente. Você precisa de testemunho vai muito além de consciência. Sua consciência é você estar em paz interiormente, que está fazendo a coisa certa. Isso é importante e necessário, mas insuficiente na vida cristã. A vida cristã precisa ser regada de testemunho, e testemunho é aquilo que as pessoas veem a nosso respeito. Nós estamos falando de um homem, de Enoque, que não tinha só consciência, tinha testemunho, porque a Bíblia registra: esse homem andava com Deus. Ter a consciência de estar fazendo certo, em muitos momentos, na vida cristã, é insuficiente. Em outro momento, o apóstolo Paulo vai escrever à igreja dizendo assim: afastai-vos da aparência do mal. O que ele está dizendo com isso? Diz: olha, por mais que você esteja perto daquilo que parece ruim, com a sua consciência tranquila, tem gente que está vendo e não está entendendo. Tem um outro momento em 1 Coríntios que ele vai falar sobre a abstenção da carne sacrificada aos ídolos. E ele diz assim: eu não tenho problema nenhum em comer carne que é sacrificada aos ídolos do templo. Nenhum. Minha consciência está muito tranquila com isso. Estou de boa, vou comer e vamos dar-lhe. Está tudo certo. E aí, só que ele diz assim, que tem irmãos que seriam acusados e condenados pela sua própria consciência porque ele estaria comendo. E ele traz uma frase, mano, isso é frase de crente, de quem é cheio do Espírito Santo e de quem dá para escrever: esse fulano andava com Deus. Ele diz assim: se o comer da carne escandaliza o meu irmão, não vou comer mais carne. Ele sabia que tem momentos que, por mais que a consciência dele não seja afetada em absolutamente nada, e ele fala isso ao longo do capítulo: estou de boa, mano, mete ficha, vamos comer, bota na mesa. Mas tem irmão que vai ser acusado com a consciência. Se a minha consciência está em paz, é insuficiente. Se o comer da carne escandaliza o meu irmão, não comerei mais carne. E eu tenho certeza que esse é outro homem que dá para testar embaixo. Se nós fôssemos escrever uma biografia de Paulo, dá para escrever assim: Paulo, homem que andou com Deus. É você entender que você precisa mergulhar em profundidade na sua vida cristã, para que as pessoas vejam Cristo em você e registrem isso a seu respeito. E eu não estou falando da bio do Instagram, meu filho, porque lá você escreve o que você quiser, né? Agora experimenta dar a sua bio para outra pessoa escrever a seu respeito. Vamos ver o que ela vai escrever. Pede para alguém pegar a sua bio do Instagram aqui, escreve o que você acha de mim, mas pega do inimigo, não pega do amigo, porque amigo é bom, amigo é querido. Amigo quer, ai, querido. Não, pega de quem não gosta de você.
Pega de quem não gosta de você. Porque, inclusive, quem não gostava de Paulo atestava quem ele era. Porque não gostava de Paulo, porque sabia quem ele era, sabia que ele era adorador do Deus vivo. E por isso, por muitos momentos, ele arrumou as inimizades. As pessoas até podiam não gostar dele, mas não podiam deixar de atestar quem ele era. Até aquele cara que queria matar ele, porque ele adorava o Deus vivo. Aquele cara que perseguia ele por quê? Porque ele era adorador do Deus vivo. Aquele cara que queria lançar ele na prisão, por quantas vezes Paulo foi preso? Queria aprender por quê? Por causa de Cristo. Não tinha outro motivo na vida de Paulo, seja o dormir, o acordar, o comer, o pregar ou o ser preso, senão por Cristo. Vamos prender Paulo, por quê? Porque ele está pregando o Evangelho. Né? Que coisa linda. Vamos prender Paulo, por quê? Porque ele está lá evangelizando o povo lá. Vamos prender Paulo por quê? Porque teve um monte de gente que converteu e agora aqui acabou o sustento, porque teve não sei o quê, porque revolucionou a cidade. Em algum momento, chamam ele no livro de Atos de um homem que virou o mundo de cabeça para baixo. E por isso foi preso. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? É poder escrever a seu respeito. No momento que você se volta para Deus, é escrever o seu nome, acompanhado da frase: esse homem andou com Deus. É olhar para a vida, para aquilo que está falando de Enoque aqui, ó. E Enoque andou com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos, gerou filhos e filhas. Todas as outras biografias param aqui. Todas as outras histórias param aqui. Todos os outros registros param aqui. E Enoque andou com Deus. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E o 24 diz: e Enoque caminhava com Deus. Então ele não estava mais, pois Deus o tomou. É o homem do lado de Elias. São os dois homens que Deus o toma para si. São homens que não provaram da morte, segundo o registro bíblico. São homens que não conheceram o que é deixar saudade por estar deitados em um caixão. Foram homens que, ainda em vida, foram recolhidos pelo Senhor. De tal ponto, a tal ponto, se enxergava Deus na vida deles e assim: cara, eu preciso recolher eles, porque eles estão tão parecidos comigo que eu preciso recolher eles. Tão recolhidos. Não tem a ver com idade. É uma brincadeira que a gente faz, né? Dependendo da idade do fulano, dá para ele levantar a mão na igreja, porque se ele levantar a mão, Jesus recolhe ele, né? Isso não tem a ver com idade. Tem a ver com testemunho. Mude essa sua frase. É olhar para as pessoas: cara, esse cara tem tanto testemunho, que se ele levantar a mão, corre o risco de Deus recolher ele. Corre o risco de Deus tomar ele para si. E o que eu quero aqui nessa noite é te incentivar. Incentivar a você se esmerar a tal ponto que ao lado da sua biografia, ao lado do seu nome, que seja no seu epitáfio, lá na sua lápide, no momento da morte, seja escrito lá: esse homem andou com Deus. Esse homem andou com Deus. Que fique registrado, que fique gravado nos registros celestiais: fulano andou com Deus. Fulano caminhou com Deus. E o que eu quero te falar com isso, eu não quero te desanimar, dizer: nossa, eu estou tão longe disso. Eu estou tão longe dessa realidade. Existe uma oportunidade para você. A primeira coisa que você precisa sair é do banco das decisões. Você precisa dar lado. Arreda. Pula fora, entrega a Jesus, pega o banco. Toma a decisão aqui, Senhor. O que isso aqui que eu faça nisso aqui? Como é que é isso aqui? Quais são os princípios que regem isso? Tem muito crente que se perde nisso.
que quer ficar 10 anos orando para tomar uma decisão, quando decisões podem ser baseadas em princípios. E quem cumpre princípios alcança promessas. Tem coisa que você não precisa nem orar para responder. Tem coisa que você não precisa perguntar para Deus se Ele quer ou se Ele não quer. Ele quer, é princípio. O cara, né? Eu vou orar 10 anos para responder se é para eu fazer tal coisa. É para fazer. Vou orar, estou sem dinheiro aqui, vou orar para ver se Deus deixa eu dar uma roubadinha ali. Vai que, né, Deus resolve me abençoar. Não dá. É princípio, não precisa orar perguntando isso. É um princípio estabelecido. Está no decálogo, nos 10 mandamentos. Não furtarás. E cá entre nós, acho que se não furtarás, valer para a caneta Bic, nós estamos tudo ralado. Porque não tem quem não tenha levado a caneta Bic embora no bolso ainda para casa, né, dentro da mochila. Então, está vendo como você é pecador? Você tem uma caneta Bic em casa? Qual foi a última caneta Bic que você comprou na vida? E se você tem uma em casa, não é sua. Não é sua, você roubou. Você precisa arrepender. Você precisa pegar na Bic na mão e dizer, Senhor, me perdoa, não sei nem de quem é mais. O que eu faço com isso aqui? Mas é entender que existe a oportunidade de você sair do banco das decisões e permitir que Cristo tome as decisões da sua vida. Permitir que Cristo o guie nessas decisões. Saia do banco. Libere esse banco. Libere o banco das decisões para Cristo. Se volte para Ele. Se volte para Deus. Se arrependa. Tome as decisões certas a partir de agora. O que eu faço para resolver passado? Não dá. Até descobrir a máquina do tempo não resolve passado. Resolve daqui para frente. Não dá para voltar e resolver. Algumas coisas talvez você tenha que consertar, pedir perdão para alguém, resolver uma situação. Eu não sei, tem coisas que vão necessitar restituição, mas não dá para voltar para resolver. Resolve daqui para frente. Mas a primeira decisão que você tem que tomar é decidir por Cristo. Porque não tomar uma decisão é tomar uma decisão. Você entende isso? Sobe aí, Paty, para nós ministrar um pouquinho. Queria orar com você nessa noite. Queria orar para que o Senhor ministre no seu coração isso, para que haja uma sede e uma fome no seu coração, de chegar neste lugar, de ter o seu nome escrito junto com a frase, andava ou caminhava com Deus. É que a sua vida reflita Cristo a tal ponto que seja impossível separar você dele e ele de você. É você chegar ao ponto de estar registrado na bio do seu Instagram pelo seu pior inimigo. Pelo seu pior inimigo. Dizendo, fulano andou com Deus. Era meu inimigo, mas inegável é o fato de que ele caminhava com Deus. Eu não ia com a cara dele, mas inegável é o fato de que ele caminhava com Deus. Eu queria matar ele, mas inegável é o fato de que ele caminhava com Deus. Eu acredito que Enoque tinha os seus desafetos. Talvez até num contexto familiar, né? Que se tanta gente estava reunida na mesa de domingo e só um perguntava, só um ia, podia estar rolando lá o ciúme. Talvez tinha gente não querendo muito bem de Enoque. Mas o fato é, e inegável é, e registrado está, Enoque andava com Deus. Porque em algum momento ele se voltou para Deus. Hoje é a sua noite. Costumo dizer que culto e palavra é para quem veio. Não é para pensar no cara que ficou em casa. Nossa, fulano tinha que ouvir essa palavra hoje, né? Não, é para você, meu irmão. Você veio. Desde que o fulano vê depois, se acessar o YouTube e resolver, daí o problema é dele. Mas agora é para você. O Senhor te escolheu para estar aqui numa noite de terça-feira, no feriado. Confesso que eu achei que não ia ter ninguém no culto hoje, que era feriado, né? Vou ficar em casa, vai. Vou pegar pro povo de escala nessa noite. Imaginei eu. Olha aí, grata surpresa.
Você atendeu a solicitação do Senhor, o clamor que havia no coração de Deus e veio ouvir essa palavra nessa noite. Feche os teus olhos por um instante. Senhor, no nome de Jesus, começa a mudar a nossa história, Deus. Nós queremos nos voltar para Ti nessa noite, Deus, e queremos ter a nossa história transformada. Nós queremos ter a nossa história, Senhor, mudada. Nós queremos que a partir de hoje, Deus, se houve decisões ruins até o ponto de chegar aqui, Senhor. Se tomamos decisões erradas até chegar aqui nessa noite, Deus, nós queremos te pedir perdão. Eu queria que você orasse por isso, que você colocasse diante de Deus aquilo que acusa você. A Bíblia diz: quem intentará acusações contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica. O Senhor te deu uma palavra de libertação nessa noite. Você foi liberto, inclusive das acusações. Porque se eu estou te dizendo que existe uma nova oportunidade para você, conquistada através de Cristo, nada pode ser diferente. É a palavra de Deus que registra de fato essa intencionalidade de Deus te dar uma segunda chance. Então comece a entregar diante de Deus tudo isso que acusa o seu coração. Senhor, eu quero colocar, Senhor, nas tuas mãos, deixar aqui, Senhor, como se eu pudesse depositar, Deus, ou pregar na cruz tudo aquilo que me acusa, porque a cruz trouxe libertação sobre a minha vida. E daqui, Senhor, partir para uma vida nova. Eu quero começar de novo. Senhor, eu tenho 40, 50, muitos anos de fé, Senhor. Eu quero começar de novo, Que hoje eu entendi. Hoje, Deus, uma chave virou, Senhor. Hoje, Deus, me foi entregue uma chave para uma vida abundante. Senhor, nós temos pregado sobre essas chaves para uma vida abundante. Hoje, Senhor, nós estamos entregando uma chave para uma vida abundante. Uma chave para uma vida abundante. É a chave, Senhor, da escolha. É a chave, Senhor, do se voltar para Deus, do ter as oportunidades de recomeçar, Senhor, de decidir por Cristo e ter do lado do nosso nome o registro de que nós andamos com Deus. No nome de Jesus, Senhor, a partir dessa nova oportunidade, Senhor, desse peso de consciência que ficou para trás, nós queremos orar, Senhor, para que haja, Senhor, uma nova mentalidade instalada sobre o Teu povo. Um novo tempo, Senhor, sobre a vida de cada um deles, Senhor. Que haja, Deus, essa oportunidade deles serem diferentes, Senhor. Tudo diferente, Senhor. Tudo diferente a partir de hoje. Tudo diferente a partir de hoje, Senhor. Tudo diferente a partir de hoje. Tudo diferente a partir de hoje. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras
Existe uma oportunidade de você recomeçar a sua caminhada cristã hoje. Ou de começar essa caminhada. Se você estava longe de Cristo, longe do caminho de Deus, longe da oportunidade que Deus está te dando, se você não conhecia a Cristo, ou se você estava afastado da presença dele, do convívio com os irmãos da igreja, existe uma oportunidade para que você retome a sua vida hoje. E eu queria fazer 2 orações com você nessa noite. E essas orações são para ministrar ao seu coração esse novo começo. Esse novo começo. Coloque a mão na altura do seu coração. E eu quero fazer 2 orações com você que são orações de identificação. Essas orações de identificação é quando alguém que está ministrando, como eu aqui, está orando e você vai repetir a oração. E essa oração repetida vai identificar no seu coração, como se queimasse no seu coração, como se fizesse sentido para você. Essa oração é onde você está confessando a Cristo, dizendo: Senhor, eu quero recomeçar a minha vida contigo. Eu quero recomeçar, Senhor, eu que estava longe da tua casa, ou eu que não te conhecia, que não andava contigo, que nunca frequentei uma igreja de fato, ou apenas que dizia que tinha uma religião sem de fato pertencer a ela. O que eu estou te convidando aqui nessa noite não é para uma troca de religião, é recomeçar a sua vida e a sua caminhada com Cristo. Não é trocar religião A por religião B, é de fato entender que você não estava caminhando com Deus e agora você passa a caminhar com Deus. É isso. Repita assim comigo: Senhor Jesus. Repita todos vocês assim junto comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Eu entendi nessa noite que eu preciso caminhar contigo. E eu, Jesus, que parei de caminhar ao teu lado, nessa noite, arrependido eu volto, querendo a oportunidade de um novo começo. Senhor, os meus irmãos oraram aqui nessa noite, Senhor, eu peço para que o Senhor ministre ao coração deles. Que se for necessário, Deus, lágrimas rolarem agora, Senhor, para que ele entenda, Deus, essa profissão, essa confissão de fé que ele está fazendo, que isso aconteça, porque existe uma nova oportunidade para ele nessa noite, uma injeção de ânimo, uma injeção de fé, para que a caminhada seja refeita. Eu queria pedir para que você que entendeu essa oração, para você que confessou a Cristo nessa noite, para que você levantasse uma das suas mãos, para que um dos nossos consolidadores fosse até aí orar com você, para que ele pudesse ministrar sobre a sua vida também essa oportunidade de recomeço. Você ficasse com a sua mão o mais alto possível levantada, para que você tivesse essa oportunidade, que alguém começasse, que alguém fosse orar por você nessa noite, para que alguém ministrasse sobre você nessa noite, para que alguém orasse confirmando essa decisão com você nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. Essa pessoa que está aí vai orar com você. O pessoal do diaconato, da consolidação, lá atrás tem uma pessoa da intercessão, ajuda aí. Sai do lugar onde você está, vai ministrar sobre a vida de alguém. Alguém que está com a sua mão levantada, tem 2 moças aqui na frente. Hillary, vem cá, faz aqui também. Aleluia. Sandy, ora com eles ali. Senhor, coloca os anjos aí no lugar da intercessão aí para nós, Jesus. Cris, sai daí também, pode ir. Essa pessoa que está orando com você, ela vai confirmar com você essa decisão por Cristo. Ela vai orar pela sua vida. Existe uma nova oportunidade enquanto ela está ministrando, que ela está orando por você nessa noite. Você vai cantar isso de novo. Enquanto você canta, que você quer voltar ao primeiro amor.
Após essa oração, ela vai te trazer até aqui na frente, para que eu possa orar junto com você. Enquanto ela ora com você, você canta. E depois que vocês dois fizerem isso, você vai vir aqui na frente, para que nós possamos orar juntos. Aleluia! Sai do seu lugar, vem aqui na frente para orar com você. Você que tem alguém orando aí, está entregando a sua vida para Jesus, voltando. Não fique com vergonha não, eu quero orar com você. Nós somos uma família. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar. Vem cá mais pertinho de mim aqui. Mais pertinho aqui. Ao primeiro amor. Eu Aleluia. quero voltar a Deus. Aleluia, aleluia. Vem cá. Gente, que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda. Olha o que Deus está fazendo aqui nessa noite. Essa é noite de salvação. É noite de novo começo. Deixa eu contar para vocês que isso aqui que faz sentido para nós como igreja. Deixa eu ficar um pouquinho mais alto. Vocês vejam aqui. Cara, é tão lindo, é tão gostoso fazer um culto, é tão gostoso fazer o louvor, é maravilhoso pregar, fazer tudo que a gente faz, mas esse momento aqui para mim é que faz sentido em tudo que a gente faz. A gente trabalha, a gente faz, a gente pinta a igreja, a gente faz não sei o que, solta fumacinha e canta, ensaia, por causa disso aqui. É por causa disso aqui que a gente está aqui. Isso dá sentido àquilo que a gente crê. É o único momento do culto, é o único momento em que a Bíblia diz que existe festa no céu. Não é quando a gente canta, não é quando a gente prega, não é quando a gente ora. É quando isso aqui acontece. Quando alguém entende, quando alguém arrepende do seu pecado e começa uma nova vida com Cristo. Olha essa coisa mais linda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas entregando a vida para Cristo. Isso merece um aplauso para Cristo. Deixa eu falar para você aqui. A palavra foi para você. Não foi para quem ficou em casa. Foi para você que veio aqui. Eu quero ver escrito na bio da sua vida, não da rede social, na bio da sua vida: fulano andava com Deus. Fulano andava com Deus. É isso que eu quero ver sobre a sua vida. Eu quero que você seja conhecido. Não só como fulano, mas como fulano que andava com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Tinha alguém que hoje de tarde passou lá pelo evangelismo na orla e por isso veio no culto? Não? Alguém aqui? Não, que está visitando ou que está aqui na frente, que passou por lá. Vocês querem entregar a vida para Jesus? Vem cá também. As irmãs são quase pastores, então... Lindo, porque a galera estava de tarde lá evangelizando, teve um monte de gente que entregou a vida para Jesus lá na orla, né? Foi lindo lá. Mas eu quero te dizer que eu fico muito feliz nessa sua decisão. E a gente tem um hábito aqui na nossa igreja. É de nos esforçarmos para não andar sozinho. Nós somos família, né? Família às vezes tem os seus perrengues, mas família não deixa de ser família. Família anda junto, família anda perto, família ajuda, família acode, família ensina.
E essa galera toda aqui que está aqui é família junto com você. É família. E eu queria que você pudesse virar para trás, que a igreja aplaudisse você, porque você está sendo recebido pela família de Deus. Seja bem-vindo à família de Deus. Saia do seu lugar aí, vem aqui dar um abraço nele, diz para ele, seja bem-vindo à família de Deus. Seja bem-vindo à família de Deus. Você pode sair daí onde você está, vem aqui, diz para ele, seja bem-vindo à família de Deus. Faltou confete hoje para ficar mais bonito. Mas a moral é essa aí. Essa pessoa que te trouxe aqui na frente, ela vai te conduzir até ali atrás, ela vai pegar os seus dados, vai pegar o seu nome, seu telefone. Ela vai orar de novo com você para abençoar a sua vida, você sair daqui bem abençoado. Aleluia. É que eu vou cair. Aleluia. Deixa eu te dar os avisos rapidinho. Nem senta aí, porque eu já estou terminando. Quando eu ver vocês em pé, eu vou ficar com pena e vou dar os avisos mais rápido. Deixa eu já tirar aqui, porque reencontro com Deus já foi. Quem vai no reencontro aí? Então você que não vai, que viu o povo gritar, perdeu essa oportunidade. Na próxima, ano que vem, você tem de novo. Nossa programação semanal, então, para aqueles que estão nos visitando, quem está aqui, terça e sábado nós temos culto às 20 horas, terça Carisma Open, sábado à noite nós temos o culto Legacy e domingo nós temos o culto de celebração às 10 da manhã e às 18, então programação fixa, terça e sábado às 20 e domingo às 10 e às 18. Quinta, sexta e sábado nós temos os nossos GCs. O que são isso? São os nossos grupos de crescimento. Nós reunimos de casa em casa, são mais de 30 grupos espalhados por Porto Alegre, em várias regiões, para que você de fato se conecte ao corpo de Cristo através dessa pequena célula e possa então crescer e frutificar. Grupo de crescimento. 14 e 15 de outubro, nós temos o congresso Elas num lugar secreto. Elas no lugar secreto é as mulheres escondidas, isso? Não, a piada era para ser uma piada, ninguém riu, então foi ruim, deixa para lá. 14 e 15 de outubro tem o Elas, o congresso, você pode adquirir o seu ingresso lá na Metanoia. 30 de setembro, nós estamos em 30 de setembro, então ainda está no primeiro lote, R$30 e com almoço mais R$20. 14 e 15 de outubro. 2 e 3 de dezembro, nós temos o nosso congresso de artes, louvor, intercessão e adoração, é isso? Como é que é? É tudo. Vai ter um congresso fantástico, o tema é Seja Luz. É um tempo de instrução e, gente, não é só para quem faz parte das artes, que tem um monte de coisa envolvida dentro do teatro que você pode crescer e aprender muito. Um dos dias o Eli Soares vai estar ministrando aqui com a gente, quem conhece ele sabe que é um menino bênção demais, canta pra caramba, ele vai estar aqui ministrando conosco. Todo domingo, meia hora antes do culto, nós temos a nossa escola de oração. Então o culto começa às 18, 17h30, quando você chegar na igreja, você olha lá para trás, você está vendo aquelas bandeiras lá atrás é a sala de oração e vai ter um povo lá orando. Essa sala de oração é para você ir para lá e fluir na presença de Deus. Vai ter alguém dirigindo a sala de oração e você está lá junto com o povo orando. Nós também temos salas de oração virtuais todo dia, segunda a segunda, às 6 da manhã e à meia-noite. Vai ter um link no Meet espalhado pelos grupos e vai ter alguém orando e você é nosso convidado para participar das salas de oração. E precisamos da sua ajuda para continuar abençoando famílias através dos quilos de alimento, não só dos quilos, o social. Precisamos da sua ajuda para abençoar, montar cestas básicas, poder distribuir para o povo. Então, quilo de alimento não perecível, itens de higiene, limpeza, é importante para a gente poder abençoar o povo. Precisamos da sua ajuda. Você pode entregar aqui na recepção, sempre tem uma banca ali, alguém esperando para receber a sua contribuição. Senhor, no nome de Jesus, eu quero abençoar o teu povo nessa noite, Senhor. Pedir a tua graça sobre eles, para que eles possam entender, Senhor, e caminhar contigo, Deus. Caminhar é andar, Senhor, é continuar
caminhando contigo nesse tempo, Senhor. No nome de Jesus, o Senhor possa levar eles para casa em paz, em segurança, livre de todo mal, livre de todo perigo, Senhor. Que haja, Senhor, um restante de semana abençoado, Senhor. Aqueles, Deus, que estarão no encontro, prepara o coração deles, Deus, para que eles vivam, Deus, um final de semana sobrenatural contigo, lá naquele lugar. Em nome de Jesus abençoamos. Que o grande amor de Deus Pai, a mais doce comunhão do Deus Filho e a consolação do Espírito de Deus esteja com vocês, em nome de Jesus. Vá em paz, que o Senhor te abençoe.